É uma caçada urgente por uma suposta assassina. Não está claro em que estado ela está, que nome está usando ou qual disfarce pode estar usando. Já faz um mês desde que um pai da Flórida foi encontrado brutalmente assassinado em uma cova rasa. 5 pessoas envolvidas no encobrimento estão presas. No entanto, segundo a polícia, a mulher suspeita de cometer o assassinato segue foragida, usando manipulação e disfarces para escapar das autoridades. Ela, eu acredito, com base na história dela, está, sabe, mais uma vez manipulando ou contando a história de que foi vítima e que está basicamente fugindo de um incidente de violência doméstica. Recebemos um membro do departamento do xerife que está no centro dessa busca para nos trazer cada nova informação enquanto a caçada cruza fronteiras estaduais. Este é o caso apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Temos muito o que abordar nessa história. Tenho certeza de que você já viu as manchetes e é o tipo de situação em que ninguém quer estar. Especialmente na sua comunidade, há uma suposta assassina foragida e ninguém sabe onde ela está ou esteve por semanas. Agora, a vítima dessa história é um pai e, francamente, a morte dele é assustadora. A boa notícia é que 5 supostos cúmplices já foram presos, mas a suposta assassina ainda está foragida. Ela pode estar na Flórida, Geórgia ou Alabama. Ela pode usar disfarces e nomes falsos para se ocultar. Em uma caçada dessas, é difícil sentir segurança sabendo que uma possível assassina pode estar no bairro. Parece drama, mas é real. Ela está escondida? Está disfarçada? Será que ela está pedindo carona à beira da estrada? Ninguém sabe. Essa história é do condado de Walton, Flórida, e um membro do gabinete do xerife falará em instantes sobre as novidades do caso. Antes disso, vou explicar como chegamos até aqui e preencher lacunas. Você já deve ter visto essa história nas manchetes, pois virou notícia nacional recentemente. Quero abordar todos os detalhes disponíveis. Temos os registros do tribunal deste caso. Há vários detalhes que talvez você ainda não tenha ouvido, e quero explicar tudo para você. Então, para começar, voltemos ao dia 24 de maio deste ano, quando o Departamento de Polícia de Niceville, Flórida, registrou o desaparecimento de Jason Colhart, 43 anos. Ele foi visto pela última vez saindo dos College Condominiums, na East College Boulevard, em Niceville, Flórida. Um mês depois, em 25 de junho, os policiais entrevistam uma testemunha já sob custódia na cadeia do condado de Okaloosa, Flórida, em troca de um acordo judicial. E essa testemunha, não identificada na declaração juramentada do escritório do xerife do condado de Walton, se apresenta como namorado de Isabel Rose Johnson, de 38 anos. E esse nome está no centro desta caçada. Agora, essa testemunha teria dito à polícia, vou ler aqui, abre aspas, enquanto estava na Geórgia por volta de 2 de junho de 2026, Isabel Rose Johnson recebeu uma ligação da colega de quarto, Bobby Wagstaff, que estava em Freeport, Flórida. Wagstaff ligou para contar a Isabel Rose Johnson que o cachorro havia desenterrado o cadáver, que depois descobrimos ser o corpo de Jason Colhart, e que ela precisava voltar para limpar. Isabel Rose Johnson pediu para seu amigo Brian buscá-la e a levou de volta para sua residência localizada perto da Sunset Lane, em Freeport, Flórida. Brian a levou para casa e de volta para a Geórgia em sua caminhonete branca F-150. Com base neste relato da declaração juramentada, presume-se que Jason Colhart foi morto em algum momento entre a última vez que foi visto em 24 de maio e depois em 2 de junho. Quando o colega de quarto de Johnson ligou para falar do estado do corpo de Colhart, Supostamente. veja o que a declaração juramentada relata sobre o retorno de Isabel Rose Johnson à casa do namorado na Geórgia. Ao voltar para se reunir ao namorado que continuou na Geórgia, ela carregava consigo um cesto de roupas muito fedidas. O namorado observou um par de jeans azul e uma calcinha preta de nylon. O namorado informou que Isabel Rose Johnson disse a ele que matou a vítima colocando uma abraçadeira plástica em volta do pescoço dele. Em seguida, ela o enterrou no quintal e pode ter coberto a área com um Cadillac preto sedã. Isabel Rose Johnson disse ao namorado, ao retornar, que cobriu o corpo com cimento para que o cachorro não o desenterrasse novamente. O namorado informou que a cova pode estar perto da fossa séptica. Como Isabel Rose Johnson disse, ela consertou a fossa séptica. Quer dizer, isso é horrível. Só de ouvir como Johnson supostamente descreve o assassinato de Colhart.
É brutal por si só. Você pensa nesse enterro com o cimento por cima, ela diz. Agora, fica claro que ela supostamente está fazendo de tudo para tentar manter tudo isso em segredo. E isso nos leva a outro conjunto de perguntas importantes nessa história. Onde esse assassinato realmente aconteceu? E qual teria sido o suposto motivo de Johnson para matar um pai de 43 anos? Então aqui está o que o namorado dela disse à polícia na declaração juramentada. Abre aspas. O namorado continuou e disse ao detetive que Isabel Rose Johnson matou a vítima na parte do trailer da residência, já que a residência é parcialmente um trailer e parcialmente de estrutura de madeira. Isabel Rose Johnson disse ao namorado que matou a vítima porque ele a estava coagindo a cometer atos criminosos para ele. E que a vítima era abusiva, porque ele queria mais do relacionamento do que ela podia dar. A mesma declaração juramentada inclui uma declaração de James W. Till, suposto colega de quarto de Johnson, entrevistado no mesmo dia, 25 de junho, e, a princípio, ele estava hesitante em falar com as autoridades por medo de retaliação, mas preste atenção nessa parte da declaração juramentada. Segundo o documento, ele disse à polícia que tinha um diagnóstico de câncer terminal e falou, abre aspas, que se dane, vou morrer em breve mesmo. Nossa! Agora, nessa entrevista, Till supostamente diz que Johnson lhe contou sobre o assassinato de um homem chamado Jersey e que ela o matou colocando uma abraçadeira de plástico em seu pescoço. Ele também compartilhou detalhes. Johnson supostamente contou a ele o que realmente aconteceu. Abre aspas. Till informou ao investigador Gunn que sabia que Isabel se livrou de um garoto porque ele estava, abre aspas, a irritando e incomodando. Till afirmou ainda ao investigador Gunn que o garoto também estava ameaçando interferir na guarda dos filhos de Isabel. Till disse ao investigador Gunn que não acreditava que Bob Wagstaff soubesse por que ela estava cavando o buraco, mas que Bob ajudou Isabel a cavar o buraco. Precisamos acrescentar algo. Você já ouviu o nome Bob. A outra colega de quarto de Johnson é Bob Wagstaff, acusada de ajudar após o crime. Isso é um crime grave de segundo grau por supostamente ajudar Johnson a cavar o buraco onde o corpo de Cole Hart teria sido escondido. E vamos falar mais sobre os supostos cúmplices neste caso, e já são vários até agora. As autoridades disseram que pode haver mais envolvidos e os detetives já têm detalhes chocantes para investigar. E no mesmo dia, 25 de junho, eles vão até a residência na Sunset Lane, em Freeport, compartilhada por Johnson, Wagstaff e Till, para tentar encontrar evidências de restos humanos. Agora, de acordo com a polícia, aqui está o que eles descobriram na propriedade. Abre aspas. Durante a busca na residência e no terreno, um corpo de uma pessoa falecida foi encontrado em uma cova. Essa cova estava coberta com concreto que parecia ser parcialmente fresco. E havia um Cadillac preto estacionado em cima dela. O local da cova ficava bem ao lado do galpão de armazenamento. Ao retirar o concreto, encontrou-se grama viva embaixo. O corpo tinha uma grande abraçadeira plástica branca no pescoço. Abraçadeiras semelhantes foram achadas na residência, junto com um par de jeans azuis com o que parecia ser sangue, cartões de crédito com o nome Jason Cold Heart e aproximadamente 6,2 gramas de uma substância que testou positivo para metanfetamina no teste de campo. De acordo com a declaração juramentada, a colega de quarto de Johnson, Bob Wagstaff, estava em casa. Durante o cumprimento do mandado de busca, ela admitiu à polícia conhecer Johnson e a vítima, Jason Cole Hart. Ela confirmou que Johnson voltou da Geórgia para a residência em 2 de junho, mas afirma que ele não voltou para ajudar a reenterrar o corpo de Cole Hart, e sim para consertar um vazamento no telhado. As autoridades afirmam ter mensagens de texto entre eles. Lembre-se disso ao ouvir essa história. Wagstaff também teria admitido à polícia. Johnson realmente cavou um buraco no quintal, mas afirma que foi para aprofundar o buraco da fogueira, a poucos passos da cova. E ela supostamente não ajudou em nenhuma escavação. Embora Wagstaff tenha confessado à polícia que usou metanfetamina dentro da residência. Então, como mencionamos anteriormente, Bob Wagstaff foi preso como suposto cúmplice neste caso, especificamente com acusação de cumplicidade em crime capital, além de posse de substância controlada. Ela deve voltar ao tribunal para uma audiência para se declarar culpada ou inocente em 18 de agosto. Mas quero que você tenha em mente, existem outros 4 cúmplices envolvidos nessa história, mais especificamente 2 casais diferentes.
Segundo uma declaração juramentada separada do gabinete do xerife do condado de Walton, havia um mandado de prisão para Isabel Johnson que foi assinado no dia seguinte, em 26 de junho. Então, dá para ver que isso já estava acontecendo há semanas até esse ponto. Então, a polícia procurou ver com quem ela poderia ter tido contato durante o período relacionado a esse caso. Eles descobriram que Martin e Sandra Leverton deram uma carona para Johnson naquele mesmo dia, 26 de junho, para a residência deles em Fort Walton Beach, Flórida. A polícia foi à casa do casal para cumprir mandado de busca. Mas Johnson não foi encontrado. Em 1º de julho, eles vão a uma casa em Santa Rosa Beach, Flórida, ainda na mesma região do noroeste da Flórida, após uma dica sobre o paradeiro de Johnson. Essa casa pertencia a um homem chamado Michael White e a uma mulher chamada Kathleen Morris. Esses moradores admitiram à polícia que Johnson esteve lá junto com Martin Leverton. E é aí que a polícia começa a ligar os pontos aqui, pedindo para Martin e Sandra Leverton irem até a delegacia para uma entrevista. Segundo a declaração juramentada, Martin Leverton admitiu ter dado carona a Johnson várias vezes, antes e depois da visita da polícia à casa deles, inclusive em 7 e 8 de junho. Quando Johnson foi preso e liberado na Geórgia, e isso foi por uma acusação não relacionada, no dia 25 de junho, quando o casal levou Johnson para a residência deles, no dia 26 de junho, quando visitaram a casa de Michael White e Kathleen Morris para pedir dinheiro emprestado nesse mesmo dia, para o Legacy on the Bay Apartments em Destin, Flórida. De acordo com a declaração juramentada, Martin Leverton soube sobre o suposto assassinato de Jason Coldhart por Johnson através de sua esposa, e então ele toma providências para contatar seu amigo e arranjar um lugar seguro para Johnson ficar fora da Flórida. Mas, de acordo com a polícia, quando tentaram sair do condomínio, eles viram uma viatura policial caracterizada e Johnson escondeu suas 2 mochilas nos arbustos e fugiu atravessando a rodovia. Martin Leverton então admitiu que devolveu as mochilas para Johnson depois de saber do ocorrido. Ela acabou indo para a casa de Michael White e Kathleen Morris, também a levou de carro até perto de uma rodovia do condado. Posteriormente descobriu-se que era uma propriedade de Michael White. Então agora, na entrevista de Sandra Leverton com a polícia, ela admitiu que pagou a fiança de Johnson na Geórgia por volta da época em que eles supostamente foram buscá-la na casa da tia, a pedido dela. Isso, mais uma vez, foi por volta de 7 ou 8 de junho. Sandra contou que levaram Johnson de volta à casa dela na Sunset Lane, em Freeport, onde encontraram os restos de Coldhart. Agora, vamos avançar para 25 de junho. E Sandra supostamente confirmou que buscou Johnson na residência dela e a levou para a casa do casal, com a intenção de que ela ficasse em outro local alguns dias depois. O complexo de apartamentos mencionado por Martin. Nesse momento, Sandra já sabia do assassinato de Coldhart por Johnson. Sandra admitiu à polícia que quando eles visitaram a residência e perguntaram onde Johnson estava, ela mentiu e disse que não sabia. Após a polícia sair, Sandra foi ao conjunto de apartamentos onde Johnson estava para avisá-la que a polícia a procurava. Depois, Sandra disse que ela, o marido dela e Johnson continuaram a planejar a fuga dela. Sandra disse que eles até deram um telefone para Johnson usar e manter contato com eles. Johnson teria ido até a casa de Michael White e Kathleen Morris em 27 de junho pegando um Uber após sair de uma loja de tatuagem. Sandra diz que depois disso foi levada para outra propriedade, provavelmente de Michael White. Agora, outro detalhe interessante que veio da declaração juramentada foram mensagens do telefone de Sandra que foram recuperadas pela polícia. Citação: há uma mensagem de maio de 2026 em que Harley, um dos apelidos de Isabel Johnson, envia capturas de tela de mensagens entre ela e Jersey, que é o nome da vítima nessa história, Jason Coldhart, para Sandra. Agora, devido ao conteúdo das mensagens, Sandra diz a Johnson que ele verá o monstro e menciona usar um item parecido com o que foi usado no assassinato. Sandra afirmou que isso era uma brincadeira e Johnson dizia a ela que ela ia parar antes de ir longe demais. Então, você percebe que isso levanta em a questão: até que ponto Sandra Leverton sabia de tudo antes desse assassinato supostamente acontecer? Agora, independentemente disso, a polícia afirma que havia indícios suficientes para prender Sandra e Martin Leverton por ajudar a suspeita após o crime, numa acusação de crime grave de 2º grau. Sandra e Martin devem voltar ao tribunal em 18 de agosto para a audiência de declaração de culpa ou inocência. Agora,
Para os dois últimos, até agora, enquanto gravamos, os supostos cúmplices conhecidos são Michael White e Kathleen Morris. Como mencionado, segundo a polícia, eles ajudaram na fuga de Johnson. Em outra declaração juramentada, a polícia foi à casa do casal em 30 de junho após saber que Johnson pegou um Uber de uma loja de tatuagem até lá. Michael White afirmou à polícia que não conhecia Johnson, nem que ela tinha estado na residência. Kathleen Morris também disse à polícia que não conhecia Johnson, mas quando o policial tentou mostrar uma foto de Johnson para Morris, ela se recusou a olhar e se afastou. Agora, independentemente, a polícia revistou a casa, mas não encontrou Johnson. No dia 1º de julho, a polícia retornou à residência para uma segunda entrevista, e White e Morris teriam decidido ser mais sinceros. Eles supostamente admitiram à polícia que Johnson esteve na residência deles com Martin Leverton no dia 25 de junho. Além de Johnson também estar na residência nos dias 26 e 27 de junho. Morris disse à polícia que, abre aspas, foram feitas ligações telefônicas e que White disse para ela tirar Johnson da propriedade. Ela supostamente levou Johnson a uma propriedade de White a cerca de 18 quilômetros dali, perto da North County Highway 395, e entregou as chaves para ela. Segundo Morris, a propriedade contava com água, ar-condicionado e geladeira abastecida, tudo o que ela precisaria para se abrigar, certo? Morris contou à polícia que retornou em 29 de junho para ver como ela estava e avisá-la sobre a necessidade de deixar a propriedade. Johnson teria dito a Morris que estava resolvendo. Então, no dia seguinte, 30 de junho, Morris volta a esta propriedade. E Johnson parece ter ido embora, junto com suas 2 mochilas. No caso de Morris e White, também surgiram evidências digitais durante a entrevista com a polícia. Agora veja o que eles encontraram ao vasculhar o telefone de Morris, que incluía trocas de mensagens entre os 2 casais. Então, vamos começar com 27 de junho. Temos uma mensagem de Kathleen Morris para Martin Leverton. Citação. Por que Harley, que é um dos nomes falsos de Johnson, no nosso sofá? 27 de junho de Kathleen Morris para Martin Leverton. Mais importante, quando você vai vir buscá-la? Ela segue dizendo, que diabos está acontecendo, Michael? Por que Marty deixou sua jovem amiga aqui? E quando ele vai voltar para buscá-la? Então, Martin Leverton para Kathleen Morris, abre aspas, estou indo para aí agora. E então de Kathleen Morris para Martin Leverton. Nós conversamos. Qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar, eu farei. Não esqueça as mochilas. Já discutimos sobre essas mochilas e sua importância como evidência. Ainda do dia 27 de junho de Martin Leverton para Kathleen Morris. Desculpe, vou explicar em breve. Cá, podemos conversar pelo chat muito em breve. Sim, as coisas resolvidas. Kathleen Morris para Martin Leverton novamente às 11h42 da manhã. Traga-me algo, por favor, que a polícia descobriu depois, eles alegam, que era metanfetamina. Agora são 17h34. Você é um filho da mãe, por não deixar nada LOL, preciso perguntar sobre o amigo do estágio 4. Segue em 27 de junho. Martin Leverton para Kathleen Morris, abre aspas, meu amigo da Geórgia não pode ajudar desta vez, identificado pela polícia como irmão de Martin. Kathleen Morris para Martin Leverton novamente. 1 minuto 27 de junho. Martin Leverton para Kathleen Morris. Ok, eu preciso ir buscar o Martin. Então Kathleen Morris para Martin Leverton novamente. Você falou com Harley? 28 de junho, Martin Leverton para Kathleen Morris. Não. No dia seguinte, 29 de junho, Kathleen diz, pode me ligar, por favor. No dia seguinte, Michael White para Kathleen Morris. Me liga antes de você voltar. Tenho umas coisas para falar, para te contar o que eu disse para os policiais que vieram aqui em casa. E dá para ver só pelo suposto encobrimento o quanto essas mensagens de texto vão ser comprometedoras para esses supostos cúmplices. Kathleen Morris para Michael White, tudo o que falei àqueles policiais é verdade, juro por Deus. Eu não tenho amigos e não tenho família, e isso vai além de deprimente. É patético. Você dizer para eles que eu não faço nada só reforça isso, LOL. Hora disso acabar, não acha? Com base no suposto envolvimento de Michael White e Kathleen Morris, ambos foram acusados de ajudar depois do crime, uma acusação de crime grave de 2º grau, e devem comparecer a uma audiência para se declarar culpados ou inocentes em 18 de agosto. Então agora, de acordo com os registros policiais, o último avistamento conhecido de Isabel Johnson, pelo menos por parte de seus supostos cúmplices, foi em 29 de junho, quando ela deixou a propriedade de Michael White. Mas pelos detalhes que já sabemos, há várias residências associadas a ela na Flórida,
e pelo menos uma na Geórgia, onde seu suposto namorado morava. O departamento do xerife do condado de Walton diz que ela também tem ligações com várias áreas no sul e no norte do Alabama. E há um bom motivo para ela supostamente ter passado despercebida, incluindo o fato de que ela supostamente usa vários nomes diferentes, incluindo Harley, como mostrado nas mensagens. Outros nomes incluem Jessica Elaine Bowman, Jessica Elaine Thrush, Jessica Dowdy e possivelmente Denise. O departamento do xerife do condado de Walton afirma que ela é conhecida como uma mestre manipuladora, mudando-se com frequência e conseguindo ajuda ao apelar à simpatia das pessoas. O departamento do xerife afirmou que Johnson pode relatar dificuldades, como violência doméstica ou problemas pessoais, para convencer pessoas a lhe dar carona ou dinheiro, ou outros tipos de ajuda. O departamento do xerife diz que Johnson também é conhecida por usar vários disfarces, como chapéus e óculos, e a polícia acredita que ela pode ter chegado a cortar ou tingir o cabelo para alterar sua aparência. Mas há fatores de identificação já percebidos pelas autoridades. Ela tem 1,60 m de altura, pesando cerca de 54 quilos, e acredita-se que ela tenha o que é importante: uma tatuagem de flor de rosa na mão esquerda, começando abaixo do polegar e se estendendo em direção ao dedo indicador. Ela também parece ter uma tatuagem no tornozelo direito com um desenho desconhecido, além de uma grande tatuagem de escorpião que vai da nádega esquerda até a coxa esquerda. O departamento do xerife do condado de Walton divulgou o último vídeo conhecido de Johnson em um local de Destin, Flórida, poucos dias após encontrarem os restos de Jason Colhart no fim de junho, apesar de suspeitarem que sua aparência possa ter mudado. Também abordaremos a recompensa, porque neste momento há uma recompensa total de até $16.000 disponível para informações que levem à prisão de Johnson. O Emerald Coast Crime Stoppers e o Programa de Assistência à Captura Criminal da Associação dos Xerifes da Flórida oferecem $11.000. Além disso, há o governo dos Marshals e a Força Tarefa dos Marshals oferece mais $5.000, segundo suas próprias regras de recompensa, totalizando $16.000. O escritório do xerife do condado de Walton pede informações sobre Isabel Rose Johnson e seu paradeiro. Entre em contato com eles pelo 85089281111 ou você pode permanecer anônimo entrando em contato com o Emerald Coast Crime Stoppers pelo 850863. Tips. Envie uma dica em emeraldcoastcrimestoppers.com ou use o aplicativo móvel P3 Tips. Vamos falar com um policial em breve, mas eles recomendam que se você encontrar Isabel Rose Johnson, ligue para o 911. Conversamos agora com Dustin Cossen, subchefe do xerife do condado de Walton, Flórida, sobre essa caçada. Obrigado por participar do Law and Crime. Qual a atualização mais recente dessa busca nesta sexta-feira? Bem, a busca continua se expandindo. Novamente, estendemos essa busca na Geórgia, Alabama e, claro, localmente aqui na Flórida. Nós publicamos um vídeo com algumas atualizações, tem algumas fotos, alguns vídeos com informações atualizadas sobre as tatuagens de Isabel Rose Johnson, garantindo que a comunidade, o público em geral e qualquer pessoa que possa tê-la visto tenham mais detalhes para identificá-la e ajudar a trazê-la de volta ao condado de Walton. E como você sabe, as pessoas têm acompanhado essa história se desenrolar nas últimas semanas. Eu sei que você usou o termo. Seu departamento ouviu que ela é uma grande manipuladora. Nós vemos os disfarces e ouvimos sobre o amarelo. Ela tem, mas em termos de... Eu só penso nas pessoas que supostamente ajudaram ela a fugir depois que ela cometeu supostamente um assassinato terrível. Terrível. Como você descreveria a manipulação que ela exerce sobre as pessoas? Então, eu acho que parte dessa manipulação se deve aos círculos em que ela anda, sabe? Há uso de drogas envolvido, há outras atividades criminosas envolvidas, e existem muitos círculos. Parte dessa manipulação envolve ter várias pessoas às quais ela tem acesso ou que possam oferecer apoio a ela. E então, o que vimos desde o início da investigação, no começo, desculpe, no final de junho, ela convenceu um atendente de uma loja de tatuagem a pedir um Uber para ela, pagando por isso, né, usando uma história inventada de que era vítima de violência doméstica naquele momento. Isso não significa que nunca tenha sido, mas naquele momento certamente não era. Nós estávamos logo atrás dela durante aquele vídeo, por assim dizer. E a partir daqui sabemos que houve outras informações de algumas entrevistas e testemunhas onde há pequenas mentiras que ela está usando para continuar fazendo o que está fazendo.
Porque penso que se ela chegou à Geórgia ou ao Alabama agora, onde quer que esteja, qual seria seu conselho para alguém? Onde você sabe, no exemplo do estúdio de tatuagem, aqui está uma história onde, de novo, eu não sei se ela já foi vítima de violência doméstica, mas certamente é uma história muito comovente para contar para alguém. Além da descrição e possíveis disfarces, com base no comportamento dela, qual conselho você daria para as pessoas da região, agora com a busca ampliada sobre sinais de alerta ao interagir com alguém parecido com ela? Bem, o mais importante para nós é a conscientização. Então, estamos fornecendo essas informações para a comunidade e para o público em geral, principalmente para que eles tenham uma ideia de que alguém pode estar pedindo para você fazer isso. Sempre agradecemos muito a ajuda do público, especialmente ajudando pessoas necessitadas e fazendo contribuições de caridade, essas coisas, mas também queremos que você esteja ciente. Isso está sendo usado como um meio para ela escapar da polícia e contar histórias de que, mais uma vez, ela foi vítima ou que só precisa de uma carona ou se pode pegar seu telefone emprestado, coisas pequenas assim. Mais uma vez, aparentemente inofensivo, mas para nós, ao tentar fazer com que alguém com mandado de prisão em aberto por assassinato responda à justiça, isso ainda permite que ela evite a polícia e pode levar essas pessoas à cadeia do condado de Walton. Estamos buscando outras pessoas que a ajudaram ou deram qualquer apoio. Isso integra a nossa investigação. Nós sabemos que ela não agiu sozinha nesse ato, mas agora estamos focando principalmente nisso. Qualquer pessoa que tenha ajudado ela ou esteja disposta a ajudar, vamos garantir que faremos tudo o que pudermos para responsabilizá-los também. Porque supostamente agora, 5 pessoas ajudaram na fuga. Você espera mais prisões? Com certeza. Vou dizer isso só como um comentário à parte. Temos essas 5 pessoas que foram acusadas, você sabe, de obstrução da justiça ou de serem cúmplices. Mas, além disso, durante nossos esforços para localizá-la, fizemos mais 15 a 20 prisões não diretamente relacionadas ao caso, mas como uma medida direcionada para garantir que as pessoas saibam que, se você for ajudar, precisa estar preparado. Essas prisões são novamente por mandados, posse de drogas e posse de apetrechos para uso de drogas, diretamente relacionadas à operação policial em torno da tentativa de encontrá-la. Então, estamos adotando uma abordagem muito proativa e temos sido proativos para capturar e lidar com qualquer pessoa que tenha qualquer envolvimento com ela, porque sabemos que alguém sabe de algo e é nisso que estamos concentrando nossos esforços. Porque percebi que ela tem um histórico criminal extenso, além de acusações relacionadas a drogas no passado. O que as pessoas precisam saber sobre a familiaridade dela com as autoridades até agora? Acho que isso contribui para a capacidade dela de continuar. Bem, deixa eu voltar um pouco. Parte disso é o padrão de vida dela, sabe? Ela não tem um emprego das 9 às 5. Pelo que sabemos, ela nunca teve realmente um emprego das 9 às 5. Ela não tem uma casa. Ela não tem um lugar fixo, então vai de um lugar para outro com pessoas que conhece ou já conheceu e com quem tem algum vínculo. Você sobrepõe esses círculos e há conexões com todas essas pessoas, o que torna tudo mais desafiador para nós. Nossa lista de pessoas de interesse aumenta diariamente, pois ao fazermos entrevistas sempre ouvimos: já falou com fulano? Essa pessoa pode saber algo? À medida que essa lista cresce, a chance de mais alguém estar envolvido, por isso seguimos investigando. Novamente, fazer todo o esforço para obter cada peça do quebra-cabeça e evidência, tanto para investigar o homicídio quanto para descobrir onde ela está. Quais são alguns dos disfarces que ela parece estar usando? Bem, se você puder perceber pelo vídeo, o vídeo inicial ali de uma loja de tatuagem, ela estava com o cabelo meio curto ou não raspado, mas definitivamente mais curto de um lado e usando um boné. Se você olhar o vídeo, o jeito dela e a atitude dela, eu acredito, com base na história dela, que ela é, sabe, de novo, manipulando ou contando a história de que ela foi vítima e que basicamente está fugindo de um incidente de violência doméstica. Tudo que tem a ver com mudar a aparência dela, usando um chapéu, acreditamos que ela pode ter cortado o cabelo mais curto e ou tingido o cabelo. Então existe a possibilidade de ter tingido tanto para mais claro quanto para mais escuro, porque ouvimos as duas versões. Então temos que prestar atenção a cada pequeno detalhe de possível disfarce de aparência. E se você olhar sinceramente para as fotos que divulgamos, ela parece diferente em cada uma delas. Isso vai desde fotos de ficha policial até algumas postagens em redes sociais que publicamos, mas também algumas capturas de tela de vídeos onde ela aparece diferente em cada uma. Quero que o público preste atenção em algumas coisas específicas que ela fez, ou até mesmo no comportamento e no jeito de falar dela. E quanto à forma como ela fala, quero dizer, o nome dela é Isabel Rose Johnson. Ela tem vários pseudônimos. Harley é um deles.
E as pessoas podem procurar e ver especificamente quais são esses pseudônimos, mas como ela acumulou tantos nomes diferentes a ponto de esses nomes terem peso e as pessoas a conhecerem por outro nome que não o de batismo dela. Sim, para ser bem direto, bem franco, esse é o estilo de vida dela. É assim que ela viveu. Ela ficou pulando de lugar em lugar. Então, ao ficar mudando de lugar com nomes diferentes, ela conseguia cometer atos criminosos com nomes diferentes e depois usava esses nomes como pseudônimos para se passar por outra pessoa. Provavelmente, durante a primeira semana da investigação, nós a chamávamos pelo nome dela, Isabel Johnson. Então começaram a perguntar: você está falando da Harley? Então tivemos que redirecionar nossos esforços para chamá-la de Harley em vez de chamá-la de Isabelle Johnson. Esse foi um dos primeiros ajustes para garantir que a chamássemos pelo nome que as pessoas a conheciam. E aí você ainda acrescenta Jessica Bowman e Jessica Dowdy, nomes sob os quais já foi presa ou listados como apelidos. E até encontramos alguns, pelo menos alguns documentos oficiais que têm alguns desses nomes, onde ela usou esses nomes novamente para fins de documentação. Então, realmente, tudo é possível em relação ao que ela possa estar fazendo. Nosso foco é seguir os fatos e evidências para encontrá-la. Todos atuam para levar adiante com êxito o processo criminal no caso de homicídio. Como ela consegue fazer com que tantas pessoas cheguem a esse ponto de colocar sua liberdade em risco para ajudá-la, de acordo com as autoridades, para conseguir escapar dessa acusação de assassinato? De modo geral, o consenso de todas as entrevistas, mas também de algumas das pessoas com quem lidamos, quando você está envolvido no uso de entorpecentes, quando está envolvido em atividades criminosas, existem tantos caminhos, novamente, relacionamentos de natureza romântica, sexual, o que você imaginar, que você pode fazer alguém fazer algo que você quer que ela faça. E isso é uma pena para nós, temos regras que precisamos seguir, ela não tem, então usa meios ilegais para continuar nos evitando, e à medida que cada pessoa acaba ajudando ela ou dando qualquer tipo de apoio, nós estaremos lá para encontrá-los e continuar nossa investigação passando por essas pessoas e processos um de cada vez. E, sabe, os dois outros estados além da Flórida onde se acredita que ela possa estar neste momento. E, novamente, isso pode se expandir além dessa área, mas Geórgia e Alabama, além de estarem a uma distância de carro do condado de Walton, quais laços ela tem com esses estados que os tornam interessantes para vocês? Acho que ela morou antes no norte do Alabama. Acredito que ela morou um tempo na região de Huntsville. Temos trabalhado com todos os locais onde há ligação comprovada por documentos, seja prisão anterior ou outros documentos recuperados. Trabalhamos com jurisdições locais para checar endereços de familiares e endereços de locais que ela costumava frequentar. Ela foi presa no início de junho na região da Geórgia. Acreditamos que o homicídio ocorreu nesse período quando ela foi presa na Geórgia. Após identificá-la como principal suspeita, enviamos investigadores para entrevistar pessoas próximas a ela. Então, na verdade, são várias conexões baseadas no que sabemos sobre ela, e essa lista é longa. Então, novamente, isso adiciona algumas complicações, mas não há dúvida de que cada pequena informação que recebemos, seja de uma dica ou de algum fato que temos, vamos investigar e usar da melhor forma. E a sua agência tem sido muito ativa nas redes sociais, compartilhando imagens, compartilhando novos vídeos e informações, mas falando diretamente com ela, sabendo que talvez ela esteja lendo essas postagens. Quero dizer, se ela estiver assistindo isso agora, qual é a sua mensagem para Isabel Johnson? Simplificando, nós vamos encontrar, não há dúvida. Nossa divisão de investigação tem trabalhado sem parar nisso. Então nós vamos te encontrar. Esse mandado por assassinato, ainda sem especificação do grau, não vai desaparecer. E o que vamos continuar fazendo é colocar na cadeia as pessoas que estão te ajudando. E no final das contas, vamos te ver de volta no condado de Walton, se você estiver fora do condado de Walton, mas com certeza vamos te ver na cadeia do condado de Walton em algum momento. E isso não é arrogância, isso não é presunção, isso é simplesmente afirmar que nós vamos te pegar. E se alguém notar a tatuagem dela, se alguém naquele momento, onde quer que esteja, viu essas histórias e perceber que pode estar conversando com Isabel Rose Johnson, o que essa pessoa deve fazer se vê-la ou entrar em contato com ela? O mais fácil é ligar para o 911 ou autoridades locais. Se você a vir, não hesite em ligar se vir alguém que acha ser ela. Ligue para as autoridades locais. Então, sabe, nós já entramos em contato com provavelmente 10, 15, 20 só de forma proativa, isso sem contar as dicas que recebemos de fora da nossa área. Então, estamos entrando em contato com essas agências e fornecendo a elas não só as informações que divulgamos publicamente, também informações investigativas para prepará-los, como ela pode estar nessa área, fiquem atentos e contatem pessoas ligadas a ela.
Se você a vir, ligue para o 911. A recompensa de até 16 mil dólares americanos por informações que levem à sua captura e prisão. Isso pode ser uma pequena parte da recompensa ou informação que, no fim, pode levar à prisão dela e retorno ao condado de Walton. E assim como isso se tornou, acho que na última semana, parece mais uma notícia de âmbito nacional. Quero dizer, quantas dicas vocês têm recebido de pessoas que possivelmente viram Isabel Johnson? De 4 a 5 por dia fora da área local. Na primeira semana após tudo, ao focar fora da investigação, pois uma investigação, especialmente em homicídio, e especialmente quando há um corpo que foi encontrado em uma cova rasa, não é algo que se resolve em um dia. É uma investigação de longo prazo e esse longo prazo começa logo no início com, você sabe, uma semana de reentrevistas e documentação de evidências. Então, quando mudamos para precisamos realmente focar e direcionar nossos esforços para encontrá-la, sabe? Estávamos recebendo 3, 4 pistas por hora, especialmente com alguns contatos que estávamos fazendo com o público, novamente fazendo aquela fiscalização direcionada com pessoas com quem ela era conhecida por se associar, o que acabou levando a algumas dessas prisões. Então, as dicas realmente dão resultado. Sim, conforme recebemos mais e mais informações, precisamos dedicar esses recursos, mas tivemos na semana passada em que dedicamos todos os nossos recursos e não deu em nada. Agora podemos afirmar, não era ela. Podemos riscar essa pista da lista e seguir em frente. Preciso elogiar nossos investigadores e, mais uma vez, a agência. Todo mundo das forças de segurança, inteligência e comunicação que está trabalhando nisso junto coletivamente para trazê-la de volta, para encontrá-la e trazê-la de volta aqui para o condado de Walton. Chefe adjunto Dustin Cossen, do Departamento do Xerife do Condado de Walton, obrigado pelo tempo. Sei que estão ocupados e desejo boa sorte na busca. Espero que prendam um suspeito em breve. Sim, senhor, muito obrigado. Isso é tudo para o On The Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga-nos no Spotify e assista no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.